Você não dorme. Então vem a primeira interpretação de Místicos Bíblias de Lucas 23. Na verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso, como está na maioria das Bíblias. Assim sendo, o ex-ladrão foi imediatamente para o paraíso. Segunda interpretação de Místicos Bíblias de Lucas 23 e teólogos. Nos originais, os teólogos vão dizer, não temos pontuações, não existiam vírgulas. É ridícula essa discussão de vírgula. Testemunho de Jeová, adventista, pastor, padre, a vírgula está antes, está depois do hoje, não existiam vírgulas, pelo amor de Deus. Então, temos que, no escrutínio de um teólogo, de um exegeta, ele vai dizer assim, ó, o original está assim, ó, na verdade, vírgula, hoje te digo, dois pontos, estarás comigo no paraíso. Por esta razão, o ex-ladrão dormiu e só irá ao paraíso na última trombeta. Terceira interpretação de Lucas 23. Na box, para elucidar, encontramos. Olha o que está aí na tua box. Estou aqui, ó, com a box aberta. Estou olhando agora ali, vocês escreverem enquanto eu ensino. E eu acho isso tão incoerente. Motivados pelo quê? Existem três possibilidades psicológicas quando alguém fala ao mesmo tempo da outra. Primeiro, ou você não se importa nem um pouco com esse professor e com essa universidade. Segundo, ou você está escrevendo, na verdade, para rebater a si mesmo, para tentar endossar sua fé e resistir e não aceitar o que está vindo ali, que está te cutucando, alargando a consciência e você segurando a consciência. Eu quero o véu, eu quero continuar igual eu estava. Ou terceiro, porque vocês querem dar aula junto comigo. Não estou entendendo. Vocês querem escrever ao mesmo tempo? Dá para ouvir ou não? Vai lá. Lucas 23. Estou aqui, ó. Bíblia original aberta. A Bíblia original diz assim, ó. Jesus respondeu ao ladrão à sua destra. Agora mesmo lhe prometo que você estará comigo no jardim, o paraíso. Nós elucidamos isso com essa tradução. Vê. Para mostrar que a segunda interpretação está certa dos exegetas. Porém, nenhum teólogo consegue entender metáforas da quântica aqui presentes. Pois o ex-ladrão sim acordou. Todos escrevendo aí, morrer não é dormir. Morrer é acordar. Esse é o grande problema. Mesmo o sistema judaico, e o sistema cristão, principalmente, enfatizam nessa hora, dogmaticamente, que morrer é dormir. Morrer não é dormir, morrer é acordar. Esse é o grande problema. Como se equivoca a teologia judaico-cristã. O morrer é acordar. Ele acorda para a vida. Pois quando Jesus morreu, fantasmas foram vistos, você não lembra? Para quem fica aí dizendo, Jesus não tinha ido para o Pai. Você pega pastor, o pastor diz assim, até domingo Jesus ainda não tinha ido para o Pai. Para explicar o te digo hoje. Que besteira, que bobagem. Quando Jesus morreu, nas delta horas, fantasmas foram vistos em Jerusalém. Espíritos, pessoas que ressuscitaram. Onde é que estavam dormindo? Eles acordaram. Isso é um caso real. Vê. Eles vivem. Porém, os espíritos eternos se transformam no todo. Como Criador. Oniscientes e onipresentes, mas não onipotentes. Todos escrevendo. Quando morrermos, seremos oniscientes, onipresentes, mas não onipotentes. Mas sim, somente na última trombeta voltarão, materializarão, e aqui que está a confusão, ganharão um corpo de luz e viverão como o primeiro a vencer a morte, Jesus Cristo Yahshua Mashiach. Todos que morreram estão nos vendo, ouvindo, sim, mas não se comunicando. Eles não respondem, eles recebem. Com respeito aos que acreditam no engano, hoje
Telepatia é uma busca do homem para entender isso. Viagem astral é uma busca mística do homem para tentar entender isso. Escute-me. A verdade é que para eu falar com vocês, eu tenho que fazer sinais. Ou eu tenho que emitir sons. Comunicação, língua. Mas Deus, que é Espírito, Ele vê a intenção, o desejo, a vontade, a motivação. Antes mesmo de orar, Ele já sabe. O que importa para Ele não são as palavras do que você canta, do que você ora, do que você reza, do que você fala, mas a intenção. O que é que Deus lê? Intenção. E é isso que os mortos são capazes de ouvir, ver e entender. Os mortos são como Deus. Os mortos, na verdade, são vivos, estão acordados como nunca na realidade, não na cópia. Na pseudo-realidade. No original e não na cópia. Os mortos, eles nem precisam das tuas palavras. E aqui que está o engano. Gente que acende vela para os mortos e quer falar com os mortos. Os mortos são como Deus. Eles não querem ouvir palavras. Eles já estão vendo as suas intenções. Quando você pensa neles, eles sentem, eles veem, eles ouvem. Eles recebem. Quando você lembra de alguém que morreu, quando você faz algo em memória, eles já viram, já entenderam. Abrir a boca diante de uma vela para falar com o morto é uma bobagem. Você está falando com alguém que não é limitado como você. Espírito é espírito, eles estão em outro plano, no cosmos espiritual, eles não precisam de palavras. Ei! Os únicos espíritos que podem se comunicar conosco. E aqui está o engano. São os daimons, os jins, gênios do islamismo. Aqueles que são metade homens, metade anjos. Os que estão sendo crivados não podem se comunicar. Porque se eles pudessem, feriria todo o princípio de justiça. É a mesma coisa que crente. Como a gente mostrou aqui a Assembleia de Deus na frente da prefeitura, orando e dizendo: Senhor, poupa a nossa cidade da pandemia. É a mesma coisa. Quer dizer que quem tem mediunidade ou quem tem mais oração, mais jejum, ou frequenta um passe, ou vai mais na igreja, no templo, numa unidade espiritual próxima da sua casa, esse consegue o que você não consegue, o que os outros não conseguem. É pelo esforço religioso que você tem acesso a privilégios. Não existe privilégio. Não há privilégio. A comunicação de mortos é um privilégio. Não existe privilégio. Senão não seria crivo. Então, eles podem receber, eles podem ouvir, eles podem sentir, mas não se comunicar. Mas também não podem interceder. E aqui é o grande erro católico, espírita, pois novamente interferiria na justiça livre do Criador. Se eles intercedessem, imagina, Maria interceda por nós. Se uma pessoa que passou por aqui nesse plano e agora está onisciente, como Maria, mãe de Jesus, pudesse interceder por nós, então Deus não é justo. Então há privilégios, então há interferência. Se o Criador não interfere, muito menos os mortos. Lamento dizer isso aos padres, mas Fábio de Melo, Reginaldo, Manzotti, Paulo Ricardo, Marcelo Rossi, todos vocês devem explicar para os seus fiéis por que o dogma do limbo, todos escrevendo aí, dogma do limbo, existiu até o Papa Bento XVI antes do Francisco I e depois deixou de existir. Quem sabia disso? Esse é o ponto. Por isso que o Fábio de Melo estava numa live com o Caio Fábio. Por isso que eu marquei ele e mandei meu carinho a ele. Porque ele sabe disso. E ele é uma consciência do bem. Fábio de Melo vai sair para fora ainda. Vocês vão ver. Ele ainda vai sair para fora. Me perdoe o pleonasmo, mas é a única expressão para explicar isso. Ele vai. Ele vai. Ele tem uma conexão muito grande com a mãe dele. E é o catolicismo da mãe dele que segura ele ali. Mas, escuta isso aqui. Existiu o dogma do limbo até o Bento XVI. A Igreja Católica mentia. O próprio Papa Bento XVI disse assim: a partir de hoje não existe mais limbo. Ué?